do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graças do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Deus abençoe a todos vocês. Estamos novamente na presença de Deus e queremos que o nosso Deus traga essa palavra de vida e transforme os nossos pensamentos. Muitas vezes em nossas vidas esquecemos de Deus, mas Deus não esquece de nós. Nós somos falhos, cheios de fraquezas, mas você tem que reconhecer que esse Deus é poderoso. E Ele mandou uma mensagem que é uma mensagem de amor, que está aqui nesse livro, que muitos olham como fosse uma capa preta, mas é a Bíblia do Senhor, escrita em letra, para podermos compreender o que Deus quer conosco nessa era ou nesse tempo, né? Ele quer nos salvar e nos transformar e levar para a eternidade. Se você não recebe a graça, a única coisa que sobra para você é julgamento, né? Aproveite que a porta está aberta, a porta da graça e da misericórdia, e entre nela. Eu queria ler com vocês Hebreus, no capítulo 11, o versículo é o 1, o 2 e o 3, e depois o 6. Mas aos Hebreus capítulo 11, né? Vamos ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, Paulo se expressando à igreja de Hebreus, Pai, ele está mostrando como Deus trabalha no coração dos seus filhos. E aqui está, Senhor, a questão da fé. Que possamos essa noite compreender um pouco mais o que é fé e o que precisamos dela, por que precisamos dela, Pai. Ajude-nos essa noite e que Teu Espírito tenha livre curso nessa reunião e nos abençoe através da poderosa palavra que o Senhor deixou para esse tempo, através desse mensageiro desta era. Peço isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos.
Talvez falar de fé, você possa olhar de uma maneira e pensar que é muito simples. E de uma forma é simples, mas de outra você vai entender que o próprio Deus teve que ter fé em sua palavra para manifestar tantas coisas que Ele manifestou. Deus nunca vai cobrar nada de você em relação a qualquer coisa no que Ele passou também nesta vida. E principalmente você entender que os mundos foram feitos através da fé. Isso é uma coisa importante. A ciência humana vem falar que o mundo foi feito através de um Big Bang e houve uma explosão, e assim foi acontecendo milhões e milhões de anos. A Terra chegou mais próxima do Sol, descongelou, e tudo isso eles falam. Claro que pode ter sido até dessa forma científica que ele está dizendo, mas eu vou te dizer uma coisa. A Escritura diz assim, em Gênesis capítulo 1, ele diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora eu fico pensando que muitas vezes a gente usa uma expressão: o que Deus uniu, o homem não separe. Agora vamos entender outra expressão que Deus usa: o que Deus separou, também o homem não una. Interessante isso, né? Porque Ele separou luz das trevas. Então Deus, Ele também separou muitas outras coisas. Ele separou a água de cima da água de baixo. Ele separou a terra da água. E Deus fez tudo isso através da sua palavra. E outra coisa, isso foi fé. Você acha que havia substância ou alguma coisa para ele poder fazer a terra? Veio daquela coisa, como fosse dizer assim, da coisa que não existia, ela surgiu. E muitas vezes você diz assim: como posso fazer isso? Muitas vezes nossos homens que viveram no passado, através da fé, tomaram posições e tomaram posição através da palavra de Deus, e ficaram convictos ali e pagaram altos preços, mas Deus vem em auxílio a eles, e eles poderem vencer o fogo, o leão, vencer tantas as outras coisas que eles foram testados. Mas através do quê? Através da fé. Antes de entrar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te mostrar uma coisa importante para você entender. Sabe que vocês vieram através da fé? Vocês estão sentados aqui através da fé. E uma coisa eu posso dizer para você: se você botar em sua cabeça, em suas mentes, que você não vai sair mais desse banco, você não vai sair mais desse banco. Porque a fé, ela tem que estar movimentando as coisas. Agora você tem convicção que você vai sair desse banco, que vai para casa e vai chegar naquele local e vai estar tudo tranquilo? Você talvez possa dizer assim: ó, depois do culto eu vou sair daqui e vou em tal lugar. Isso é uma fé. Mas será que vai acontecer? Aí que está o ponto. Em relação a Deus, todas as palavras que Ele mandou ou trouxe para dentro dessa escritura, Ele confirmou isso para nós. Agora, imagine um mundo sem fé. Você já pensou um mundo sem fé? Um mundo que não teria fé? Você já pensou que não existiria nada? Porque Deus não aplicaria nada? E se Deus começou o mundo através da fé,
ele tem o quê? Que terminar este mundo através da fé. Você está entendendo isso? Por isso que Jesus Cristo se expressa de uma forma interessante para nós. Será quando o profeta chegar, que trouxe a mensagem, trouxe a palavra de Deus, haverá alguém para receber essa fé? Você pense nisso, porque muitas vezes você diz assim: se há uma mensagem, há pessoas para receber aquela mensagem. E isso é uma coisa que você tem que dizer: será? Aonde está essa fé desse povo para receber essa mensagem que é de Deus para esse tempo? E é isso que eu quero falar hoje, um pouquinho sobre a questão da fé. E logo você vai ver que em Hebreus ele fala, né, no capítulo 11, no verso 13, diz: através da fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas dessa maneira que você vê. Você precisa de fé para se deslocar, você precisa de fé para ir trabalhar, você precisa de fé para construir alguma coisa, você precisa de fé para se casar, você precisa de fé para manter-se fiel a Deus. Tudo nessa vida é através da fé. Em Lucas, eu quero colocar isso mais claro para você entender. Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, ele fala assim, e contou-lhe também uma parábola. Aqui ele está se expressando de um juiz iníquo, um juiz que não temia Deus. Mas o segredo dessa palavra que Jesus está contando é da pessoa que tomou a posição para aquele juiz tomasse a causa dele, a causa dela. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E disse: havia uma cidade, um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Você está pensando aqui que é um juiz iníquo, que ele nem teme a Deus e nem aos homens. E agora você pense uma coisa. A primeira coisa que Jesus diz no versículo 1 diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos embora. Havia também naquela mesma cidade, uma certa viúva, e aí ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois dizendo consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem respeite os homens, todavia como esta viúva me molesta, ele hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviste o que diz o injusto juiz? Jesus está falando. Você ouviu o que o juiz disse? Por fé, por buscar e bater na porta daquele juiz e pedir, ele diz assim: não, vou fazer isso para ela nunca mais vir bater e incomodar nessa porta. O que devemos fazer? O que Jesus falou ali de novo? Que a gente não deve desfalecer, mas manter-se em quê? Em oração. Agora escute bem o que vai continuar aqui dizendo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chama ele de dia e de noite? Será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam ou chamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça.
Jesus está dizendo: depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui está o ponto que eu quero chegar. Deus não é um juiz injusto. Deus é o Deus da glória, que realmente você conhece esse Deus e tem essa experiência. Logo Ele fará o quê? Justiça. Agora o problema está aqui: porventura achará fé quando Ele voltar, ou quando Ele chegar aqui? Esse é o nosso problema. O mundo começou através do quê? Da fé. E Ele termina através da fé. Agora o que Ele precisa? Precisa de vocês. Manifestar o quê? A fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Então, esse ponto é para você entender como Deus está trabalhando. Agora, tem uma parábola que está em seguida dessa também, que eu gostaria de ler, para você entender, para você não ser esse tipo de gente. Olhe bem, ele vai dizer assim, ó, no verso 9: disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Será que aquela mulher que foi bater na porta do juiz, bateu, ela confiava nela? Não. Ela precisava de um juiz para a causa dela. Agora, se é que você hoje, para aqueles que confiam em si mesmo, será que você bateria na porta de Deus? Você não bateria se você confia em si mesmo, porque você confia só em você. E o negócio não é esse. É você confiar em quem? Em Deus. Por isso que essa parábola que Jesus aplica, ele vai dizer assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo. Existe alguém aqui que é justo? Pense nisso. Você é justo? Eu sou justo? Só existe um, e a Escritura diz: Jesus Cristo, né? Agora, nenhum de nós somos justos. E esse é o ponto que a gente deve ter um maior cuidado quando nós se expressamos desse jeito. Porque se você fala que é justo e cai em qualquer coisa, você não é justo. Agora, se você tem tomado e dissesse que o teu Deus é justo, eu sou cheio de fraqueza e preciso desses Deus para me manter-me nessa justiça, é bem diferente. E olhe bem que ele vai dizer aqui no verso 10: 2 homens subiram ao templo a orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. Você sabe que essas duas classes é interessante, né? O fariseu é aquele homem que conhece a palavra de Deus, ele tem mente a Deus e ora e faz todas. E o publicano é aquela pessoa que não tem muito crédito, vivia uma vida totalmente diferente. Mas os dois subiram para orar. O fariseu estava de pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes a semana e dou meu dízimo e tudo mais quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, sou um pecador. Daí você diz assim: pô, mas aquele homem é perfeito, aquele fariseu é perfeito, ele cumpre toda a lei, cumpre todas as coisas, mas o seu coração não é perfeito. Você entendeu? Muitas vezes você pode ser um justo perfeito, você pode estar todo certinho, todo direitinho, e o seu coração como está? Esse é um ponto que vê, porque aqui você vê o publicano cheio de fraquezas, não cumpriu nada, mas ele está assim: sou um miserável, perdoa-me, Senhor, pela minha incapacidade ou pela minha fraqueza. E ele vai dizer assim: digo-vos que este desceu justificado. Quem? O publicano, para a sua casa, não aquele porque qualquer que se
Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. Por que Jesus usa essa expressão? Por que ele aplica essa ideia para nossas vidas? Irmãos, preste bem uma atenção. Quem é que te exalta? É Deus. Não adianta você se exaltar, porque você vai ser o quê? Humilhado. Eu não preciso dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou grande, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vim aqui para fazer tal coisa, eu vim aqui para resolver isso, eu vim fazer aquilo. Não. Isso é uma coisa humana. Isso aí tem que ser quebrado de nós, porque você não precisa fazer isso. Deus mesmo vai usar um momento, ou talvez alguma pessoa, para te exaltar, mas você não precisa fazer isso, porque Deus está sabendo o que você está fazendo. Não precisa tomar e dizer assim, eu sou aquela pessoa, eu sou aquilo. Não, deixe Deus fazer isso por você. Tenha isso no seu coração, porque isso é uma coisa importantíssima, isso faz parte do cristianismo. Porque se eu me exalto, o que eu estou fazendo? Eu estou me engrandecendo, estou colocando as outras pessoas abaixo de mim. Não deves fazer isso. Mantenha-se fiel, rendido, e Deus vai fazer todas as coisas para você, né? Eu quero ler também aqui. Ele está dizendo assim. Agora, essa é a pergunta que Jesus está fazendo aos discípulos. Essa é uma pergunta assustadora, porque se pudéssemos imaginar uma terra sem fé, por que não poderia ser como é hoje? Porque Paulo diz, através da fé entendemos que o mundo foram feito pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas dessas coisas aparentes. Portanto, se Deus não tivesse fé, para começar não haveria mundo. Aliás, o mundo não existiria, ainda estaria no pensamento de Deus, mas nenhuma ação teria ocorrido para trazê-lo à existência. Se Deus precisa de fé para trazer esse mundo à existência, o que você precisa agora? A palavra diz que vocês são pequenos deuses. Agora, por que está acontecendo que vocês são tão tímidos? Preste bem atenção. Ele usou uma expressão de tímido, que você pode dizer assim, ter medo. Uma pessoa que é tímida, muitas vezes ela tem medo da situação, porque ela não consegue controlar a sua natureza, ela não consegue ir à frente. Jesus usou essa expressão tímido, né? E agora você pensa Deus não tendo fé para executar nada disso. E agora você começa a entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você começa a entender que todas as coisas que giram ao nosso redor é tudo através da fé. Tudo. Agora pense em uma coisa importante que eu vou dizer a você. Por que você pensa tão pequeno? Por que você age tão pequenamente em relação às promessas de Deus? Por que você tem medo de falar a palavra? Você tem que pensar nisso. Escute bem aqui. Deus é eterno. Ele viveu sozinho, sem ninguém para compartilhar seu amor. E o poder da cura, e o poder criativo, e todo o atributo maravilhoso de amor, alegria, paz, gentileza, mansidão, paciência, etc. Ele viveu sozinho. Você está recebendo o que estou dizendo, ou percebendo? E você é filho dele, é um filho dele. Ele ficou lá antes de toda a eternidade, do nada, e disse: vou mudar esta cena, vou entrar no meus desejos, vou produzir fé. O que? O desejo experimental em primeira mão.
Deus começa a produzir as coisas, vai colocar ele numa ação para dizer: eu vou ser um curador, eu vou ser um salvador, eu vou ser um libertador, e vou ter uma família, vou produzir filhos e filhas de Deus. E olha o que ele vai dizer aqui, em Gênesis ele fala assim, né? E o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, que haja luz, e havia a luz. Ela começou a vir, e a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. E no sermão da mensagem Fé é Substância, o irmão Brana fala assim: esta é a tônica da Escritura, fé. Aqueles que vêm a Deus devem acreditar que Ele é um recompensador daqueles que procuram diligentemente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este mundo foi feito pela fé. As coisas foram moldadas à existência pela fé. Que seja lá o que você quiser chamá-lo, ele apenas falou e disse: que haja luz. Agora, se foi um Big Bang que explodiu e formou uma luz e surgiu tudo isso, olhe bem aqui. E havia luz, então ele trouxe a terra para a frente e secou, e assim por diante. Isso tudo foi feito por um ato de fé. Como Deus, o mundo inteiro é feito pela fé. Você está aqui esta noite pela fé. Muitos de vocês disseram aos seus empregados que voltaria amanhã ao trabalho. Como você sabe que vai? Você diz: a sua esposa estará em casa depois do serviço. Como você sabe que vai? Você diz à pessoa que talvez viesse um táxi para buscá-lo às 11 horas. Como você sabe que estaria aqui? Você pode estar na eternidade às 11 horas dessa noite. Vê? Mas é tudo pela fé. Tudo é pela fé. Você se expressa. Irmãos, a primeira coisa que Deus fez, quando ele olhou isso, ele se expressou: haja luz. E é uma expressão. Se você não expressa, você não traz à tona as coisas. Então, quando você expressa, você tem confiança em que? Através da fé, que você vai receber aquilo. Agora, em relação à palavra de Deus, vocês têm que estar firmados nas promessas que Deus deixou. Vamos entender isso. Talvez isso fique um pouco mais firmado em nosso coração assim, ó. Nenhum médico, nenhum remédio cura. Você sabe disso? Ou nenhuma vacina cura. Já vou falar isso para você entender. O único que é curador é Deus. Não tem outra maneira. Você não vai achar nada na Escritura, você não vai achar através da mensagem mambrana que um médico curou, ou uma vacina curou, ou um remédio curou. Não, não existe isso. O único que cura é Deus. Claro que o médico ele pode ali cortar, tirar aquela coisa que está incomodando, mas precisa de Deus para curar aquela corte, aquele machucado, aquele problema. Claro que o remédio pode ajudar você em alguma coisa, mas quem cura é Deus. É bem diferente isso. Libertação é o mesmo processo. Você tem que saber a sua necessidade, a sua fraqueza e falar para Deus que precisa ser liberto. E Deus aciona a fé para você ser liberto. Então você pode entender que não é o que você está vendo, mas é o Deus Todo-Poderoso executando isso em você. Então você sabendo que a cura vem de Deus, agora você tem uma confiança que Ele é o que faz para você. E a palavra diz: pelas minhas pisaduras fosse sarado. Está já lá no passado. Agora precisa de uma mão de fé, que é você e eu, para trazer ela à tona. Você crer nessa palavra para ela surgir em sua vida. Por isso que muitas vezes você escutou o irmão Brana falar sobre assim: você foi médico?
você confia naquele médico e ele prescreveu tal remédio e tal isso, faça isso. Tome o que o médico falou para você tomar, porque você tem confiança. Agora, se você vai ao médico e não tem confiança naquele médico, nem o bem fará para você. Porque o que está calcionado aqui é fé. Você confiou naquele médico, você confiou naquele remédio, e agora aquele remédio gera benefício para a sua vida. Quem fez isso? Você agora está entendendo? É Deus, nessa execução. Agora eu posso te levar para um nível de fé maior. No princípio era assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, e pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão ou sararão. Agora veja uma coisa: isso aqui é para o povo judeu. Você sabia disso? É para o povo judeu, porque o povo judeu precisava disso aqui. Aquela mulher que tocou na veste, tudo isso estava focado nessa imposição de mão. Agora, para nós, na era que estamos vivendo, a própria palavra basta chegar ao seu coração. Você está curado. Você que está no banco, você precisa de uma coisa, confie em Deus e Ele vai restaurar todas as coisas. E essa é a questão da fé. Você não precisa que eu coloque a mão sobre você. Olha aqui. Agora vamos apenas levar esse pensamento aqui. E ele disse: mas tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Agora eu quero que você pense somente isso. Portanto, se isso é tudo pela fé, então sem fé não haveria nada nessa terra. Sem luz, sem sol, sem lua, sem estrela e sem vida, nada. Você agora começa a entender aonde está. Você precisa de cura? É pela fé. Você precisa de salvação? A palavra está aqui para dar salvação a você. É pela fé. Quero mostrar isso para você. Já que estamos falando de salvação, está aqui. Atos 2:37. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ele faz a pergunta a Pedro: o que eles vão fazer em relação às suas vidas? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro o ponto é o quê? Se arrepender, reconhecer que eu sou um pecador, reconhecer que eu sou falho e preciso de um Deus que possa me dar o Espírito Santo em minha vida. E ele aplicando ao quê? Aqueles que querem salvação. Eu também quero ler com vocês Romanos, se você quiser acompanhar, Romanos 11, verso 29, que diz assim, porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Por que eu estou expressando isso? Os dons e vocação de Deus são dados sem arrependimento. E tem uma questão que é a questão dos frutos. Isso é importante você entender, igreja. Dons e dons que você tem um dom. Vamos ler aqui, mais um pouquinho para frente para você compreender o que eu quero dizer. Está aqui. Aqui 12, 9. Certo. Escute bem aqui Paulo dizendo para você entender. Estamos falando de dom e também estamos falando de fruto do Espírito. Dom é uma coisa que você recebeu para você beneficiar outras pessoas ou beneficiar o corpo da igreja.
Obedecerá as coisas que estão próximas à tua vida, dons. Agora, fruto do Espírito não. Fruto do Espírito é para você. O fruto do Espírito é uma coisa importante você saber. Bondade, longanimidade, mansidão são frutos do Espírito e é para você. Quem tem o Espírito Santo vai ter o quê? O fruto do Espírito. Isso é para você. Agora, dom não. Dom é para outras pessoas. Você usa o seu dom para benefício de outras pessoas. E ele fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados a ídolos, mudos, conforme a heresia, guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Duas coisas, né? Que está aqui colocada muito clara. Uma, você não pode dizer que Ele é o teu Senhor se você não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz que Jesus Cristo é o teu Senhor. Então você tem que ter o Espírito Santo para dizer que Ele é o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: se você for ali num bar, você for em qualquer outro lugar e perguntar: você crê em Jesus Cristo? Sim, Ele é o meu Senhor. Isso não funciona. Você tem que ter o Espírito Santo para lhe confirmar isso em seu coração, que Ele é o seu Senhor. Ora, há divergência de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há divergência de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há divergência de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito dada a cada um para com que for útil. Porque a um Espírito é dado a palavra da sabedoria. Então, a um é dado a palavra da sabedoria. Pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Pelo outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, tem gente que tem uma fé muito elevada. E isso é um dom. Olha Paulo dizendo aqui: pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Tem irmão que tem esse dom de produzir cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, profecia. E a outros, dons de discernimento de espírito. E a outros, variedades de línguas. E a outra, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como quer. O que ele está querendo dizer? Deus dá o dom a quem Ele quer, para que manifestar no corpo de Cristo. Então, Ele dá sabedoria para ele, Ele dá ciência para ele, outro dá discernimento de espírito. Então Ele dá e reparte. E Ele dá sem nenhuma questão de dizer assim: por que Ele deu para aquele lá? E por que não deu para mim aqui? Essa é uma escolha de Deus. Não é uma escolha sua. Agora, quando Ele dá esse dom, é a hora de você manifestar esse dom para o benefício do corpo de Cristo. Você entendeu o dom? Agora, muitas vezes você vê dons tremendos, mas você pode dizer assim: será que essa pessoa vai ser salva? Não é o dom que salva a pessoa. Você está entendendo agora? Você de repente olha aquele homem, aquele irmão, a irmã tremenda, com dons, mas isso não. Dom é dado sem arrependimento. Então o dom é dado sem arrependimento. E o que acontece? Você é que vai usá-lo. Muitas vezes as pessoas têm dons que não usam para o reino de Deus, usam para o seu próprio benefício. Você já viu disso? Então você começa a entender que dons não quer dizer que aquela pessoa é salva. É a mesma coisa que diz assim: o pastor é um pregador, é um dom, mas isso não tem nada a ver se aquele pastor é salvo. Você pegou? Porque ele precisa ter os frutos do Espírito em sua vida, que é o Espírito Santo em sua vida, para manifestar isso.
Daí ele vai aplicar isso para a sua vida e vai aplicar os dons para o povo. Duas coisas bem diferentes e bem que eu queria que você pudesse entender, porque muitas vezes as pessoas dizem: pô, quão tremendo é aquele irmão, quão tremendo é aquela irmã. Você está olhando para o dom? Ou você está olhando, discernindo o espírito que está naquela pessoa? Você lembra que a mensagem que eu estava falando sobre discernir o espírito? Duas coisas diferentes. Você pode ver uma pessoa tão tremenda, mas o espírito dela não é um espírito de Deus que está ali. Você pode estar justificado, santificado, mas falta outra coisa para funcionar perfeitamente: o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo nunca irá contra a palavra de Deus. Você vai dizer assim: mas como, irmão? Nunca vai, não. Porque o Espírito Santo revela a Escritura para você saber em que hora estamos vivendo e o tempo que estamos vivendo. E o que o irmão Brana falou, olha bem isso aqui, irmão, isso aqui é importante também para você escutar. Talvez você ache que a evidência de uma pessoa ter o Espírito Santo é amor, né? Não é amor. Amor é um dom. O irmão Brana, você já leu mensagem que alguém aqui já leu mensagem, você vai dizer assim: mas eu escutei o irmão Brana falar que é amor. Passou 6 anos, Deus tratou com o irmão Brana para dizer para ele que não é evidência. Por quê? É um dom. E aí? Sabe qual é a evidência de saber para você se tem o Espírito Santo? Só existe uma. A evidência é essa. Eu vou dar um exemplo primeiro aqui para você chegar aonde nós vamos entender isso. Se lembre de Lutero? Lutero trouxe uma mensagem de justificação, né? Todos daquela era que reconheceram aquela mensagem de justificação, eles tinham o Espírito Santo. É como Deus mandou uma mensagem através de um mensageiro, e aqueles que receberam aquela mensagem daquela era, através daquele Lutero, eles foram salvos. Deus, através de Wesley, depois na entrada da santificação, ele mandou uma mensagem de santificação, e todos que receberam aquela mensagem de santificação, eles foram salvos. Você sabe a mensagem agora que nós estamos vivendo? Você agora começa a entender qual é a mensagem que você, para ser salvo, você sabe qual é a mensagem? Lá no passado, se lembra que foi falado? Lá no passado, eles tinham uma terra prometida, né? Não é essa a terra prometida? Que manava leite e mel, que Moisés levou até ao ponto e depois Josué colocou esse povo dentro dessa terra prometida. Hoje, qual é a terra prometida? É o Espírito Santo. É aonde? Em sua vida, não é isso? É o Espírito Santo em sua vida. Agora, como eu recebo esse Espírito Santo? Você já pensou nisso? Existe uma mensagem para esse tempo que o irmão Brana sempre aplicou. Ele sempre falou essa mensagem, sempre foi feita assim, ó. Ele disse assim, ó: eu não vim mudar nada, eu só vim os cabos que estavam soltos, uni-los e dizer que Deus está aqui. Mas ele não está querendo dizer que ele está aqui sentado do seu lado. Ele está dizendo assim: Deus, o próprio Espírito Santo está aqui. Agora, a liberdade é você deixar o Espírito Santo entrar em você. Porque o Espírito Santo é a maior revelação, porque Cristo em sua vida é a maior revelação, é a maior usina de revelação. Se você não tem Cristo, você não tem nada, você perdeu tudo. E Ele está aqui, porque Ele que faz abrir o entendimento e a revelação para esse tempo. Então não é dom, não é o amor, mas sim a mensagem que chegou. Olha aqui. Vamos ver se consigo ler essa aqui, porque ficou bem apagado, mas vamos ver. Agora vamos apenas levar esse pensamento aqui. E ele disse: mas é tudo pela fé, tudo é pela fé. Agora,
eu quero que você pense sobre isso. Portanto, é tudo pela fé. Então, sem fé não haveria nada nessa terra. Sem luz, sem sol, sem lua, sem estrelas, sem nada. Não precisamos examinar. Então precisamos examinar o que é a fé. E precisamos saber como ter esta fé. E como ela muda. Isso nos torna pequenos criadores sobre nossos próprios ambientes que vivemos. Irmãos, aqui eu quero dar uma paradinha para você entender. Se você tem fé, você cria no seu próprio ambiente. Você é um criador de atmosfera. Você não é o Deus, mas você é um Deus criador de atmosfera. Você cria as coisas em sua casa, aonde você anda. Você é um criador. E o que o irmão Brana vai colocar, vai dizer outra coisa aqui, quer ver? E eu estou esperando até o final deste sermão, esta manhã, que se você descobrir que você não tem fé, que você vai procurá-la. E se você descobrir que você tem fé para algumas coisas, mas não para outras, você vai começar a aplicar esta fé que você tem para as coisas que você não tem. Muitas vezes uma pessoa tem fé para a cura divina, mas não tem fé para a salvação. Já pensou nisso? Olha bem que é uma coisa interessante isso. Você tem fé para tal coisa, mas você não tem fé para tal. Agora o que está acontecendo aqui, você tem que usar essa fé que você tem aqui e colocá-la naquela outra posição para você também aplicar para aquilo. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem segurar a palavra de Deus, porque parece que ela não tem confiança no quê? Nas promessas de Deus. E não gera o quê? Benefício para a sua vida. Porque você precisa primeiro ter fé para Deus dar bênçãos para a sua vida. Olha aqui. Sabemos que a condição das pessoas no final será sem fé. Daí ele aplica, vai dizendo assim, ó, sabia que no final dos tempos a condição das pessoas era estar o quê? Sem fé. E eles só verão os dias divertidos como um pouco e como um dia da marmota. Ele aplica para a questão da marmota. O que ele está querendo falar da marmota? Ele está dizendo assim, ó, a marmota vai ali, pega aquele galinho, corta aquela árvore e vai trancando, vai fazendo. E ela só sabe fazer aquilo. E a fé é uma coisa interessante. A fé é para todas as coisas, não é só para uma coisa. E o que acontece? A marmota vai vivendo a vida dela daquele jeito. E aquilo ali é como você ser muito pequeno, viver estagnado. Um filho de Deus não pode viver estagnado. Escute bem aqui. A condição final será sem fé. E eles só verão os dias divertidos, um pouco, com o dia da marmota. Cada dia que eles acordam é apenas uma repetição do outro dia. E assim a vida se torna sem expectativa e sem esperança, apenas solidão e miséria, e o que parece ser nada sem fim, e a vida não está não tem nenhum que significado. Você já pensou nisso? Você está aqui vivendo uma vida dia após dia, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, e parece que a vida não tem mais significado, porque você age das mesmas maneiras. Você sabe o que é felicidade? Você se deparou com a felicidade? Você sabe o que é felicidade? É como dizer assim, fé o que é? Fé é uma substância. Duas coisas importantes você saber. Fé é uma substância. É como eu pudesse tocar esse copo, é como eu tocar essa águia. Fé é substância. Agora, fé é uma pessoa. Queria finalizar isso para você entender agora. Fé é uma pessoa. E a única pessoa que eu vejo que teve a fé, que começou tudo isso, é Deus. É a pessoa de Cristo. Fé é a pessoa de Cristo. Então, fé é uma substância e na mesma coisa é uma pessoa. Por isso que se você tem o Espírito Santo, você manifesta as coisas. Você não vive uma
mesquinha, uma vida trancada, uma vida só com mesmice. Não, porque você tem a mesma vida que gerou em Cristo. Você já viu quando acontece num lar a mesmice? Você se deparou com a mesmice dentro de um lar? Você já deparou o que acontece com a mesmice dentro do lar? Só discussão e briga. É incrível. Por quê? Estagnou. Não cresce mais. Não se alimenta mais da bênção da palavra. Não tem visão. Se estagnou sobre aquele assunto. Para ele é sempre aquele mesmo assunto. Já pensasse se a gente vai para a eternidade para ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa? Pode ser uma coisa maravilhosa, mas se for sempre a mesma coisa, será que você não vai se trancar? Pense nisso, meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você será que consegue esgotar Deus? Peça, tenha confiança, manifeste a fé. O problema hoje é que a gente acha que Deus é aquela coisa. Peça realmente com querer. Aí eu preciso disso, peça. Se você tem confiança, peça. Não peça pouco em relação a Deus. Deus sempre está aqui para tomar e dar a você. Mas nascemos mesquinho, vivemos mesquinho e pedimos pouco. Que fé é essa? Que condição é essa? Vamos viver como igual a marmota? Pense nisso. Vai viver como uma marmota? Ela faz toda vez a mesma coisa, age da mesma maneira. Terminou o sol, ela vai lá e está fazendo todas as mesmas coisas. Como é que um cristão se esgota? Se estangania, começa a perder a fé? Porque ele começa a viver aquele dia igual toda a vida. A mesma coisa. Daí o que aconteceu com ele? Ele perde a fé. Você viu Deus parado? Deus está sempre em movimento. Você não pode ver Deus parado. Ele está sempre em movimento. Por isso que Jesus Cristo falou assim, ó: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Estou trabalhando. Essa é uma questão importante para você. O que você tem aplicado isso? Uma vez eu estava conversando com um irmão sobre a questão da sabedoria, né? Sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Em que tempo estamos vivendo que precisamos mais de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus? É esse hoje. Você será que consegue esgotar a sabedoria de Deus? Você será que consegue realmente pegar e esgotar? Qual só é o seu tempo perante Deus? É esse o ponto que hoje eu vou falar para você, irmão. Muitas vezes, acostumados com as tradições e as maneiras que eram conduzidas no passado, a gente, primeira coisa, não fazia pergunta. Não fazia pergunta. E daí não tinha o quê? A resposta. Sabia que você ter dúvida faz parte da sua vida cristã? Não dúvida de incredulidade, mas dúvida sobre aquele assunto. Agora, você tendo dúvida, você vai fazer o quê? Perguntar. E quando você pergunta, se tem um irmão ali que possa responder com firmeza, certeza na escritura, você amadureceu e cresceu. Você não está na mesmice. Você está entendendo agora? Irmãos, agora eu vou tocar nos irmãos. Sabia que Deus colocou você sobre sua casa? Então você é o varão que está escutando a mensagem, que tem que passar para a sua família. Se você não passa para a sua família, você está na mesmice. É varão? Tome cuidado com isso. Você é a luz para dentro da sua casa. Então você tem que trazer isso para o quê? A sua esposa, ela chega ao mesmo
nível, de patamar de fé. Mas tem vezes que eu vejo mais algumas coisas interessantes. Tem vezes irmã com mais fé em relação a isso do que irmãos. Mas a responsabilidade é do varão. Preste bem atenção no que eu estou falando. Sempre foi do varão. Então, quando você não medita na palavra de Deus, quando você não quer a palavra de Deus, e quando você vai mostrar o quê? Varões, irmãos, você vai mostrar o que para sua família? Deus, Ele teve um plano. E Ele, depois que aconteceu a queda no jardim do Éden, Ele usou essa maneira para você ser a luz da sua casa, irmãos, homens, para você manifestar isso. Esse é um ponto que você deve entender, porque senão, o que vai acontecer? Claro que eu acredito que quando não está sendo suprido nesse ponto, isso eu vou ser sincero com você, quando esse varão não está suprindo esse ponto, Deus, através de uma irmã, Ele dá entendimento para ela poder prosseguir e mostrar clareza em sua vida. Mas por quê? Não está perfeito. Mas Deus abençoa porque o varão não alinha a sua posição. Por que que é assim? Por que que é assim? Eu vou dizer para você entender. Por que que só tem um profeta para a era? Por que que Deus não podia trazer dois? Porque ia ter um pensamento lá, e se tivesse outro, ia ter outro pensamento lá. Ia dividir o povo. Você está entendendo agora? Porque se você tem um aqui que fala uma coisa, daí o outro diverge tal coisa, e vai ter. Por isso que Ele traz um homem direcionado pelo Espírito Santo para trazer a palavra. Não existe outro maior. Existe esse homem trazendo uma mensagem. No seu lar, quem é o maior? Você captou agora? Não existe outro marido. Existe você, que tem que tomar a posição e executar essa fé para a sua família. Então não vai precisar, não espere vir outro lá de fora, que mesmo que não seja esposo, para mostrar isso. Não, você busque e mostre para a sua família. Porque o homem lá de fora não vai lá para ensinar a sua esposa. Você está entendendo isso? Não sou eu ou qualquer outro irmão que vai ensinar a você como conduzir lá. Você vai trazendo, buscando a sabedoria de Deus para ensinar a sua família. E isso é importante você saber. Claro que muitos você pode entender. Existem muitas coisas que essa é a linha perfeita de Deus. Mas tem vezes que aquela família não está na linha perfeita. Então Deus supre de outra forma. Porque muitas vezes nem todos estão juntos no mesmo acordo. E tudo está relacionado a uma questão de quê? Fé, revelação, conhecimento. Outra coisa que eu me lembrei, antes de terminar, eu vou te mostrar uma coisa, irmãos. O que muito acontece na nossa vida, porque nós fomos instruídos nessa parte ocidental, é assim, ó. Se aquela pessoa diverge do meu pensamento, eu quero combater contra aquela pessoa. E isso é errado. No povo oriental, eles discutem pensamentos, eles discutem ideias, mesmo sendo diferente, ele ouve, ele escuta, para ver se aquele pensamento ele não possa aglobar e aumentar mais o conhecimento. O problema nosso é que quando você toma uma ideia, segura um pensamento e você começa a discutir, você acha que está com a razão e vai bater o pé, vai bater o pé, vai bater o pé até o fim. E por que você não para e escuta aquele outro irmão e vamos ver se conseguimos colocar tudo numa posição para unirmos? Mas não, brigamos. Não, tenha sabedoria. Agregar pensamentos faz nós crescer. Agregar ideias faz nós crescer. Você já pensou nisso? Eu escutar o meu irmão, ele passa uma informação,
eu escuto outro meu irmão, ele passa a informação. Aonde estou agregando ideias? Por que Israel é o país mais poderoso do mundo? Sabe por quê? Vocês querem entender agora o porquê? Eu vou te mostrar por quê. Quando ele foi perseguido, todos eles foram para um país. Eles foram para a Europa, outro foi para Portugal, outro foi para a França, outro foi para o Brasil, outro foram para outros países. Mas na inspiração de Deus, através de um profeta, diria que chegaria um determinado tempo que Israel se tornaria um país. E eles chamaram os seus filhos de volta. Através do quê? De uma visão chamada, que ele está dizendo, através de águias voltaria para os seus países, né? É isso que já eles... Na visão do profeta foi através de grandes águias. Mas o que aconteceu? Ele estava voltando para os seus países de volta através de avião. Porque o povo Israel falou assim, ó, volte que vocês vão ter terra, vocês vão construir, vocês podem vir para cá. O que eles fizeram? Uniu os conhecimentos de todos os outros países. Chegou, veio um dos Estados Unidos, tinha um conhecimento, veio para cá. Veio um da França, veio para cá, veio para cá. Eles uniram os conhecimentos e cresceram na tecnologia. Você está entendendo o que está acontecendo nós? Tem vezes que nós fizemos guerra e se afastamos, mas quando unimos nossos conhecimentos, nós teremos o quê? Bênção. Quando você une o seu conhecimento no lar, você tem o quê? Bênção. Escute, meu irmão, escute. Porque Deus falou assim, ó, muitas vezes Deus falou assim, ó, escute a tua mulher. Daí você dizer assim, não, escute, agregue, tenha sabedoria. Aí que está a coisa. Muitas vezes, só porque somos varão, não queremos o quê? Escutar. Escute. Vê o que Israel foi? Virou uma potência tecnológica, porque ele uniu todos os conhecimentos de todos os países. Você quer ver uma igreja poderosa? É quando nós podemos conversar, temos pensamentos divergentes, mas unificamos a nossa fé em Cristo Jesus. Amém?